A voz do cidadão. 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 Cidadãos e cidadãs, hoje vamos comentar um excelente artigo do jornalista José Roberto Guzzo, da revista Veja, intitulado A Marcha da Insensatez, mas que trata com muita oportunidade, muita inteligência, muito senso de oportunidade mesmo, essa querela, essa controvérsia que foi provocada, suscitada na mídia pelo um ex-ministro da Justiça e que atualmente é advogado do Cachoeira, o ministro Márcio Tomás Bastos, que, confundindo a opinião pública, quer desqualificar o clamor público, dizendo que a mídia, a imprensa, está insuflando a opinião pública, pré-julgando, como se pudesse assim haver essa possibilidade, os seus constituintes, o caso do Cachoeira e o seu sócio Demóstenes, né, que a gente já disse aqui que sempre se faz de rogado e confunde legalidade com moralidade, porque ele foi cassado no Senado Federal não por uma questão de legalidade, ele foi cassado por uma questão de quebra de decoro, isso é uma questão de moralidade. Pois bem, o advogado de Cachoeira está indo no mesmo caminho. Ele está suspeitando da capacidade de isenção dos juízes da Suprema Corte brasileira, como se eles não tivessem a mínima condição ou competência para discernir aquilo que é um justo clamor público do que seria um prejuízo, um pré-julgamento, um preconceito da mídia, entende? Contra os seus constituintes, quanto no caso o Carlinhos Cachoeira, né? É como se a mídia fosse só sensacionalista, como se estivesse provocando, como se não houvesse realmente indícios ou investigações apontando o indiciamento do seu Carlos Cachoeira. Portanto, vale a pena ler o artigo do José Roberto Guzzo e, inclusive, prestar uma homenagem aqui ao promotor público Manuel Pastana, um audaz procurador regional da República no Rio Grande do Sul, que solicita a Procuradoria, faz uma representação à Procuradoria da República de Goiás, onde corre o processo original, né? Questionando para que seja investigado o advogado Márcio Tomás Bastos por indícios de prática de receptação intencional de recursos de atividades criminosas ou de crime de lavagem de dinheiro, na medida em que foi contratado por Carlos Cachoeira por 15 milhões de reais e pago esses honorários por outras fontes que não o seu próprio constituinte. Portanto, vamos ver como é que vai ficar essa solicitação, essa representação do promotor Manuel Pastana, mas vamos frisar aqui que a posição do ex-ministro e atual advogado da Cachoeira, Márcio Tomás Bastos, é digna da mais alta e oportuna reflexão sobre esse tema da moralidade pública. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.